somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, amado Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por esta fé, pela sua graça, pela sua misericórdia, e sabemos que o Senhor nos conduziu aqui, ó Pai, para te adorar, para te louvar, e sabemos que o Senhor está aqui, ó Senhor, onde o Senhor está, tudo é possível, ó Pai. E cada um de nós, ó Pai, vem até o Senhor, porque nós temos necessidades, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, mais da sua graça, mais da sua misericórdia. E sabemos que o Senhor é este bom pastor, que o Senhor é esse que nos auxilia, que nos ajuda, que nos dá força, ó Pai, para seguirmos a caminhada, para continuarmos a caminhada, ó Senhor. Então, Senhor, venha nos ajudar uma vez mais, como o Senhor já tem abençoado, ó Pai. Continue nos abençoando, ó Pai, que no fim deste culto nós possamos sair daqui melhores, ó Pai, melhores cristãos, mais gratos, ó Pai, com maior desejo em Te servir, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade minha, a necessidade de cada um de nós, ó Pai. E cremos, ó Pai, que o Senhor irá nos abençoar, ó Pai. Perdoa, Senhor, nossas fraquezas e falhas, e fala conosco, ó Pai. Nos dá um bom momento em Sua presença. No Seu santo e poderoso nome é o que nós pedimos, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continua abençoando a cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom nós estar na casa de Deus, não é? Seja qual for a adversidade, seja qual for o desejo do nosso coração, Ele está ali para nos abençoar, para nos ajudar, não é? Para dar uma resposta para cada um de nós. Vamos ler a Bíblia em São João, capítulo 6, versículo 66. O profeta pregou uma mensagem intitulada Para onde iremos nós? E ele baseou nessa escritura. Vamos dar uma meditada e eu creio que nós vamos ser abençoados, amém? São João, capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, porventura também vós quereis retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Pode se assentar, irmãos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? E este é o maior motivo, o maior objetivo do plano de redenção, da redenção de Deus, a qual Jesus veio, desceu e pagou o preço para me redimir, para te redimir, para nos trazer de volta a um companheirismo com Deus, amém? E automaticamente, quando nós voltamos a ter um companheirismo com Deus, nós alcançamos esta vida eterna. O ápice, vamos dizer assim, da vida cristã. Mas para isso nós precisamos reconhecer o que Ele fez no Calvário, reconhecer o trabalhar de Deus a cada tempo, a cada era, que muitas vezes as pessoas não reconhecem e passam por alto. E não reconhecendo o agir de Deus daquele tempo, daquele momento, da palavra manifestada para aquele tempo, Deus, Ele não pode ajudar as pessoas. Por exemplo, no tempo de Noé, Deus estava trabalhando através daquele profeta, através daquele homem. Por mais que a pregação de Noé fosse totalmente contrária
os ensinamentos daquela época, daquele tempo, mas não deixou de ser a voz de Deus para aqueles tempos. E todos aqueles que aceitaram, que creram na mensagem de Noé, eles entraram na arca e escaparam do juízo que estava por vir. E é o mesmo quadro hoje, né? Deus tem uma maneira de trabalhar, Deus tem uma forma de nos abençoar, de nos ajudar. E sempre é através da sua palavra, amém? Louvado seja Deus. Vocês sabem, no parágrafo 21, vocês sabem, o homem não tem mudado muito. Ele continua perambulando pelo mundo em busca de prazer, agitado, nunca satisfeito, nunca chegando a conclusões certas, nunca encontrando descanso. Ele está quase na mesma condição que estava quando ele deixou Deus no jardim do Éden. E saiu para se virar sozinho, e ele continua nisto desde então. Ele acha que este é o caminho difícil de percorrer, e parece que ele não se preocupa muito. Muitos deles não se preocupa muito deles. Onde esta vida vai acabar? E se pudéssemos fazer um inventário e fazer a pergunta por que estamos aqui? Como é que chegamos a esta terra? E o que nos trouxe aqui? E onde será nosso destino eterno? Não é? Isso que nós devemos fazer, não é? Cada homem, cada um de nós devemos fazer. E o profeta ensina que é apenas um livro, um livro, melhor dizendo, que mostra da onde nós viemos, para onde nós vamos, o nosso propósito. E este livro é a palavra de Deus, amém? É apenas ele que nos mostra para nós. E eu creio que se todos nós passássemos nisso por 5 minutos na nossa vida, seriamente todos nós falaríamos como Pedro falou. Porque Pedro tinha encontrado algo em Jesus Cristo que não há entre os homens. Ele foi a razão que ele perguntou: para quem iremos nós? Ele não disse onde iremos nós, mas para quem iremos nós? Pois tu tens palavras de vida eterna. Amém? E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? E a pergunta é, por que Jesus era tão diferente de todos os outros homens? Por quê? Ou o que ele tinha que os outros homens não tinham? Tinha algo a respeito de Jesus que nenhum outro homem tinha, ou tinha tido até aquele tempo. E aquilo o fez diferente. Amém? Eu penso que é a mesma coisa nesta noite. Quando um homem se torna um cristão, tem algo nele que é diferente em todas as esferas da vida. Não importa quão bom ele possa ser, um bom cidadão, que ande uma segunda milha ou seja um bom vizinho, mas quando ele entra em contato com Jesus, há algo que muda nele, há algo que o faz diferente, uma diferença notável. Amém, irmãos? Creio que cada um de nós tem passado por essa experiência, não é? Uma mudança de hábitos. Deus vem e nos muda e nos molda até Ele poder ver a imagem dEle, a palavra sendo manifestada através de mim, através da igreja, através de cada um de nós, amém? Poucos dias atrás, eu vou lhes falar mais sobre isso mais tarde, em um dos cultos. Algo aconteceu comigo. De todas as visões que o Senhor Deus tem me dado, tive algo que aconteceu que gerou uma mudança definitiva em mim, porque eu fui levado para um lugar onde nunca estive antes, mas certamente eu espero voltar lá um dia. Eu vou lhe contar sobre isso em outra reunião. Mas falando sobre a quem iremos ou poderíamos ir, vamos dar uma olhada sobre isso. Eu tenho 7 coisas anotadas aqui da razão que devemos ir a Jesus para encontrar o que ninguém mais tem senão Ele. 7 razões, há milhares de razões, mas eu pensei que talvez nesta noite nós poderíamos extrair dessas 7 razões algo que pode nos dar um impulso para começar algo que nos anime, algo que nos encoraje, nos dê um melhor suporte. Amém? A primeira coisa da qual estamos pensando é que ao sairmos desse mundo, estamos certos disso, nós não queremos ir na direção errada. E o profeta nos ensina que para onde a árvore
está pendida, ela tomba, ela cai. Não é que Deus nos dê graça para estar pendido para a palavra, com Cristo, amém? Isto é segurança para nós. Nós queremos ir para o céu. Quando deixamos esse mundo, cada pessoa quer isto, e há somente um céu. Todos nós sabemos que não há outro 4 ou 5 céus, só há um céu, e há somente um caminho para chegar a este céu. E Jesus disse: eu sou o caminho. Esta é a razão pela qual nós devemos ir a Jesus, porque Ele é o caminho. Amém? Então nós vemos, irmãos, o desejo de Deus, a graça, a misericórdia de Deus. Ele deseja sempre nos abençoar e salvar o homem, e salvar a mulher. Porque aqui nós temos um prazo de validade, vamos dizer assim. Este corpo, este tabernáculo, esses 16 elementos, nós não sabemos o amanhã, não sabemos daqui um mês, uma semana, o que pode acontecer. Mas quando a nossa alma, a nossa fé está ancorada na palavra, e nós conhecemos o autor da Bíblia, não apenas a letra, mas o autor, o principal, o que projetou o plano da redenção, isso me dá segurança. Isso te dá segurança ao homem, à mulher, à igreja, amém? Louvado seja Deus, porque o apóstolo Paulo fala, eu creio que é em Timóteo, que Deus ele deseja que todo homem se salve, que todo homem venha ao arrependimento. Mas para nós alcançar esta salvação, para eu alcançar a salvação, não é através do meu intelecto, não é através do caminho de uma igreja, de uma religião, mas é através do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. Eles não reconheceram quando o Deus que fez os céus e a terra estava trabalhando através da nação de Israel, através de uma nuvem, através da coluna de fogo, e depois ele desceu e começou trabalhando também através dos profetas. Mas depois este mesmo Deus, ele desceu e se encarnou em um homem chamado Senhor Jesus Cristo. São João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e desceu e habitou entre nós. Mas o trabalhar de Deus, a palavra de Deus manifestada da hora, passou por alto por aquelas pessoas, daquelas religiões e assim por diante, que estavam segurando a sua religião, segurando a sua tradição. E Jesus falou que eles invalidavam a palavra de Deus pelas vossas tradições. Vocês invalidam a palavra de Deus pelas tradições. Então eles não puderam ser ajudados. Houve a maioria que não pôde ser ajudado. Mas ali houve um povo, houve uma minoria, houve alguém que foi ajudado, que foi abençoado, que foi resgatado, que foi redimido. Amém, irmãos? É o mesmo quadro. Eles reconheceram algo mais que estava naquele homem, que aquele homem não era apenas um profeta, não era apenas um homem, mas era Deus ali trabalhando, era a palavra manifestada. Amém? Louvado seja Deus. E é isso o que você devemos fazer. Devemos examinar as Escrituras, porque se eles tivessem examinado as Escrituras, eles poderiam ter observado que aquele homem era o que Moisés tinha falado, que o vosso Deus levantaria um profeta semelhante a ele ouvir. Amém, irmãos? Se eles tivessem observado as Escrituras onde Isaías falou que uma virgem conceberá, não é? Mas eles estavam focando, estavam no seu próprio caminho. Estavam no caminho da sua religião. E nesse caminho da religião não há segurança, não há certeza, porque não leva o homem, não nos leva a Cristo. Não é? Mas há um caminho que nos leva, amém? Amém. A primeira coisa da qual estamos pensando é que ao sairmos deste mundo, nós não queremos ir na direção errada. Amém? Agora eu sei que há outros supostos caminhos. Há caminhos em que as pessoas tentam dizer: se eu seguir a regra de ouro, ou guardar os 10 mandamentos, ou parar de comer carne, ou alguns atos religiosos, o que está tudo bem se eles querem crer nisso. Mas ainda assim esse não é o caminho para o céu. Jesus é o caminho. Eu não digo que vocês que querem fazer estas coisas não vão para o céu.
Mas vocês terão que encontrar a Jesus primeiro, porque Ele é o caminho, o único caminho. E agora, há um caminho que parece certo para o homem, mas o final é a morte. Há um caminho que nós tentamos seguir, muitas pessoas pertencem a lojas. Nosso pastor inteirou sua cunhada no outro dia e nós tentamos fazê-la mudar de pensamento de sua loja. Era o que ia levá-la para o céu. Mas como ela pertencia a uma determinada sociedade em uma loja, isso é com eles. Nós não estamos aqui para condenar os homens, os pecadores por pecar. Nós estamos aqui para condenar um homem em um nível mais elevado que esse. Estamos aqui para condenar o pecado, não o pecador. O homem não perde a sua vida por ser um pecador. Ele perde a sua vida porque ele se recusa a aceitar sua vida, ou seja, Cristo, não é? E sua vida está em Jesus Cristo. Ele é o único que tem vida eterna. Amém? Esta mulher não desistia da ideia de que sua loja era tão boa quanto qualquer outra igreja ou qualquer outra coisa. A mulher com câncer, o pastor inteirou ontem. Agora, outro caminho que as pessoas pensam que por viverem uma boa vida, elas podem chegar ao céu. Mas é um erro. Você não chega ao céu por viver uma boa vida. As pessoas sobre a lei mosaica viveram uma boa vida. Então, tem o caminho da igreja pelo qual tentamos chegar no céu, pelo caminho da igreja. Mas a igreja, por melhor que ela seja, e eu penso que cada pessoa deveria pertencer a uma igreja, mas a igreja, por melhor que seja, ela ainda não é o caminho. Por mais sincero que a pessoa possa ser, por mais com o pensamento correto que possa ser, mas a fé da noiva, vamos dizer assim, é baseada sobre uma revelação. Ela está baseada sobre a palavra, amém? Louvado seja Deus, e é isso que Deus respeita. Porque nós observamos Caim e Abel, ambos foram adorar a Deus, ambos foram oferecer sacrifício a Deus. E se fosse por boa intenção, Deus teria que aceitar. Mas um tinha revelação, um tinha uma fé revelada, baseada, pautada pela palavra ali, e ele ofereceu um sacrifício, um cordeiro, e Caim trouxe do campo ali o seu altar e fez o seu altar. Por certo, era mais bonito do que o altar de Abel, mas aquilo Deus não aceitou. Deus não aceitou aquilo, mas aceitou o sacrifício de Abel porque era uma fé revelada, amém? E é isso que Deus aceita, é o mesmo quadro hoje. E não é um homem que revela um outro homem, não. É o Espírito Santo que nos revela, que me revela. É isso que Jesus falou para Pedro. Bem-aventurado és Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas Deus, o Espírito Santo, revelou que ali estava mais do que um homem. Ali estava Cristo, ali estava a palavra manifestada. E é o mesmo quadro hoje, para nós receber esta mensagem, receber um profeta, na qualidade de um profeta, não é através de um homem, de um seminário, mas é através do Espírito Santo, que nos dá a graça, nos revela que esta mensagem é Deus, é a palavra manifestada. E isso nos dá fé, amém? Isso nos dá segurança. Isso deu segurança para Pedro. A fé dele estava ancorada ali, sobre um alicerce, sobre a rocha, sobre algo firme, amém? Amém? E é o mesmo quadro hoje. Porém, Jesus é esse caminho. Alguns têm pervertido este caminho, transformado ou em aprender seu catecismo, ou dizer credos, ou seguir um livro de regras. Tudo isso pode ser muito bom, mas não é o caminho. Jesus é o caminho, Ele é o único caminho. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim, disse Jesus. O único caminho para chegar ao céu é através de Jesus Cristo. Hoje em dia eu fico perplexo, muitas vezes, quando eu pergunto para as pessoas: você é um cristão? Eles dizem: eu sou um metodista. Você é um cristão? Eu sou um batista. Eu sou um presbiteriano, ou até mesmo pentecostal, ou peregrino da santidade. Agora, todos eles podem estar bem, mas esta não é a questão. A pergunta é: você é um cristão?
E você não pode ser um cristão até que você tenha recebido a Cristo. Cristo e você. Agora, muitas pessoas dizem, eu vou para o céu porque minha fé me diz assim. Eu pertenço à igreja. A minha fé me diz, eu estou bem. Agora, eu também creio na graça de Deus, mas observe, não importa qual seja a sua fé, você não será julgado por sua fé, você será julgado por suas obras. E quando a pessoa tem uma fé totalmente contrária à palavra de Deus, ou pega partes, ela não vai produzir as obras corretas, vamos dizer assim. Porque nós encontramos no livro de Apocalipse que se nós acrescentar algo, ou tirar algo, as pragas que estão escritas vão vir sobre nós, né? Então tem que ser a coisa correta, amém? Louvado seja Deus. Agora eu também creio na graça de Deus. Você irá e quando você morrer, a morte não muda o seu espírito, somente muda o seu lugar de habitação. Ela apenas muda você de casa. E se você morrer em seus pecados, você irá para uma habitação pior daquela que você está vivendo agora. Mas se você morrer em Cristo, com certeza você estará com Cristo, porque Ele é o caminho. Sabemos que houve um homem certa vez na Bíblia, e ele veio à ceia do casamento. E ele assentou-se à mesa, e quando o rei chegou, o noivo, ele olhou para esse homem, e ele não estava vestido para o casamento. Ele disse para ele, amigo, em outras palavras, dizendo, como você entrou aqui? Agora, muitos de vocês que já estiverem no Oriente, sabem que seus costumes de casamento nunca mudam. É a mesma coisa hoje. E nesta notável parábola de Nosso Senhor, o casamento é marcado e o noivo distribuiu convites. Ele assina cada convite para todo aquele que é convidado. E então ele tem seu servo para ficar na porta de entrada daquele edifício, e ali perto da porta tem uma caixa com um monte de túnicas. Ele tem uma para cada convidado. Então, quando a pessoa chega, talvez um homem bem vestido e bem apresentável, mas quando ele chega à porta, lhe é colocada uma túnica, e ele entra com essa túnica ali. Então, o homem que chega mal vestido, diríamos com uma vestimenta muito simples, ele tem o mesmo tipo de vestimenta colocado nele, como o homem rico teve. Então pode ser que venha um irmão mais pobre que não tem roupas adequadas para ir ao casamento ou participar do casamento, mas ele não precisa se sentir envergonhado, pois quando ele chega à porta lhe é dado uma túnica do mesmo tipo que foi dada àquele homem rico e ao homem de classe média, de modo que quando eles estão sentados à mesa, todos eles se parecem iguais. É desta maneira que cada filho de Deus se parece para ele. Somos todos iguais quando entramos pela porta. Agora, esta túnica simboliza o Espírito Santo, o qual é Cristo na forma espiritual. Amém? Louvado seja Deus. Vocês estão compreendendo, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Então, Ele é o caminho, Ele é a luz. E nós sabemos que no mundo, espiritualmente falando, há uma grande escuridão, vamos dizer assim, não é? A palavra começou, a igreja saiu com a totalidade da palavra em Atos capítulo 2. E no decorrer do tempo, os homens foram colocando a palavra por lá de fora, e a tal ponto que nesta última era, Jesus está por lá de fora, a palavra está por lá de fora da igreja. A escuridão tem tomado conta, não é? Vocês sabem, coisas más andam à noite, serpentes, insetos, todos os tipos de insetos voam à noite, porque são maus. Mas deixe o sol nascer, eles acham um lugar escuro, tão rápido quando eles podem, porque eles são das trevas, eles não querem luz. É desta maneira que o mundo está ficando hoje. Não querem a verdadeira luz do Evangelho. A verdadeira luz de Deus mostra os feitos dos homens. Pode ter alguém tolo o suficiente para dizer: eu me recuso a acreditar que o sol está brilhando, esconder seu rosto no porão e fechar as portas e dizer: o sol não está brilhando. Não acredito nisto, seu bando de fanatismo. Continue por aí. Bem,
não podemos ajudar este companheiro, ele está mentalmente errado. Agora, se ele quiser ficar lá até a noite chegar e pegar sua lanterna, começar a olhar em volta, achando que ele tem alguma luz, bem, ele pode continuar daquele jeito, mas você não pode dizer nada a ele. Não é? E é o mesmo quadro hoje para mim, para você, para cada um de nós. Um dia a palavra, esta luz de Deus chegou até mim, chegou até você. E por mais que nós podíamos estar ali enrolado, ali com as coisas desse mundo e o diabo nos segurando, nos conduzindo ali, a palavra veio refletindo. E nós demos oportunidade para Deus mostrar que há um sol, que há uma fé verdadeira, que há um céu para nós, que há um perdão para cada um de nós. Amém? Porque há uma luz e se há uma semente ali, uma semente no meu, no seu coração, quando essa palavra vem, ela tem que produzir algo. Amém? Louvado seja Deus. Ele não será capaz, este homem não será capaz de desfrutar das bênçãos do sol. Que coisa, né, irmãos? E é o mesmo quadro hoje. Nós podemos ver vários exemplos na Bíblia de pessoas, de homens, de mulheres, que esse sol, vamos assim, chegou perante eles e eles rejeitaram. Eles foram negligentes e não aceitaram a palavra, não aceitaram Cristo. Isso trouxe consequências, como disse o profeta, nos ensina o nosso destino eterno, eu escolho aqui com as minhas decisões, com as nossas decisões. Nós podemos observar o jovem rico, a palavra, o sol, Deus, chegou até ele. Mas ele não deu lugar para Deus ajudá-lo, para Deus abençoá-lo. Por mais que ele tinha uma vida próspera, ele tinha uma vida confortável, ele tinha, por certo, vamos dizer, muitos amigos e assim por diante, uma linda casa, mas faltava-lhe algo. Faltava algo para ele, certamente faltava um descanso para a alma dele. Faltava um consolo para a alma dele. Há um lugar no coração do homem, no coração da mulher que Deus colocou ali. E é apenas, o profeta fala na mensagem Sedento por Vida, que o diabo tenta personificar algo e colocar algo ali no lugar de Deus. Mas a pessoa vai, se não dá lugar, vai levando e não tem segurança. E esse jovem rico, ele teve a oportunidade. Ele chegou até Jesus. Ele disse, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha um bom interesse. Ele desejava alcançar a vida eterna. Ele foi até a pessoa certa, até a pessoa correta. Mas ele não permitiu Deus ajudá-lo, Deus abençoá-lo, não é? Então, há vários exemplos ali que nós observamos de pessoas que não permitiram Deus entrar e afastar as trevas, e afastar os problemas, e afastar o diabo ali. Mas nós também podemos observar outras pessoas que deram lugar, que foram submissos a Deus. Porque Deus, Ele chega e bate na nossa porta. Cada um de nós aqui, nós tivemos uma escolha um dia. Assim como cada dia, nós temos uma escolha. E nós temos que batalhar para manter essa confissão, para manter o nosso testemunho. Nós temos que lutar, que batalhar, como Judas falou. Batalhar-vos pela fé que uma vez foi dada aos santos. E a Bíblia fala que o fim desta fé é a salvação da minha alma, da sua alma. Amém? Mas há uma coisa, há uma certeza em nosso coração. O mesmo Espírito Santo que estava em Paulo, quando Paulo falou, tenho certo que o bom juiz, ele é poderoso para guardar a minha coroa, para guardar a minha recompensa pela posição que eu tomei aqui. Pelo posicionamento aqui, não pelas minhas obras, não, mas há uma confiança em meu coração em Deus, na obra consumada. Amém, irmãos? E como disse Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, Ele irá aperfeiçoar, Ele irá terminar, Ele irá concluir e nos colocará e nos levará. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Mas para isso nós temos que abrir a porta de nosso coração.
Como Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então nós vemos esse jovem rico, ele recusou, a palavra chegou até ele. E quantos hoje a palavra tem chegado? E a palavra tem chegado e tem chegado. E chega uma hora que a porta se fecha. Chega uma hora que a oportunidade, a decisão não está mais em mim, não está mais em você. Nós não sabemos do amanhã, mas hoje a decisão ainda está perante nós. O profeta fala, Jesus Cristo está perante nós hoje. Está perante você, está perante mim. O profeta fala que vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar a Deus e elas não vão encontrar. É como você tentar conversar com uma pessoa que já está morta ali. Não há resposta. Não há resposta. Mas hoje ainda Ele está intercedendo por nós. Ele está ajudando a cada um de nós. Amém? Então Ele é esta luz que clareia, que tira aqueles hábitos que nos prejudicariam e nos levariam para longe de Deus. Porque a própria natureza do homem, como nós temos aprendido, não é se aproximar de Deus. A natureza do homem e da mulher não é se aproximar, e sim se afastar de Deus. Mas quando nós demos a oportunidade para Ele se achegar à nossa vida, Ele vai mudando, Ele vai nos ajudando, amém? Não importa a situação. Outro exemplo que nós podemos ver na palavra é Zaqueu. Este homem, ele era um publicano, e publicano naquele tempo era desprezado, era considerado como um traidor de Israel, um traidor do seu povo, pois ele trabalhavam para os romanos. Mas este homem, naquela situação, naquela maneira dele, ele desejou ver quem era Jesus. Ele deu crédito àquele desejo que estava em seu coração. Então ele subiu numa árvore e buscou a Jesus. E observe, a Bíblia fala que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Quando nós demos um passo para Deus, Deus dá outro passo para nós. Deus sempre vem ao nosso encontro. E este homem, por certo, não tinha essa segurança de vida eterna, de descanso, de paz. Mas ele desejou ver quem era Jesus. E Deus e Jesus Cristo, pois conhece todas as coisas, viu que havia um desejo ali em seu coração. E então ele falou para Zaqueu e foi jantar na sua casa. E foi até a casa de Zaqueu. E Zaqueu recebeu ele com alegria. Não é? E essa atitude de Zaqueu produziu vida eterna, produziu bênção, produziu graça, produziu ajuda em favor dele. Amém? E assim também é o mesmo quadro de mim, de você, de cada um de nós. Quando nós damos um passo para Cristo, Deus dá um passo em nosso favor, em meu favor, e não importa a circunstância, não importa o problema, a adversidade, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem sempre desta maneira. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Certa vez, os discípulos começaram a viajar no mar sem Jesus. O profeta fala, houve uma reunião e Jesus foi orar e eles saíram sozinhos, saíram sem Jesus. E o profeta ensina que ali foi um erro que eles tiveram. Eles não esperaram o mestre vir. Mas Jesus estava no alto da colina orando e os profetas estavam no mar e contando o testemunho da reunião que tinha acontecido. Das curas, das bênçãos que Deus tinha derramado ali. Mas o diabo, o profeta ele ensina, o diabo ele é oportunista. Ele sabe quando nós estamos fracos. Ele conhece quando as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Mas Deus não dorme. Deus conhece a cada um de nós. E os discípulos estavam naquele barco e de repente o diabo observou eles ali e o diabo achou que eles estavam sem proteção. Eles estavam sozinhos e começou a agitar as ondas e os ventos vieram e assim por diante e os discípulos se apavoraram. E eles se apavoraram e pensaram que agora era o fim deles. Agora ia acabar tudo. Mas de repente Jesus veio e acalmou.
o mestre veio, o ajudador veio, o porto seguro veio ao encontro da sua igreja. E é o mesmo quadro também. Quando o diabo vem e balança a nossa fé, e balança com problemas, com dificuldades, há um Deus que nos observa. Apenas nós chamar Ele, apenas nós ir até Ele. Amém, irmãos? Ali estava Jesus. Ele acalmou as ondas e trouxe a paz, trouxe tranquilidade. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E pela graça de Deus, irmãos, nós temos conhecido e reconhecido o trabalhar de Deus da hora, a palavra falada da hora. E você não está posicionado numa igreja, numa religião, a tua fé, a minha fé, não está posicionado numa areia movediça. Então, quando nós chamamos este Deus, Ele vem ao nosso encontro. Ele é responsável pela sua palavra. Amém, irmãos? Deus continua abençoando. Graças a Deus, por Deus ter tido misericórdia de nós e enviado a sua palavra para nos mostrar, o caminho. Eu estava meditando ali quando ele estava lendo, o Mombrando dizendo que aquela mulher ela estava fixada, confiada numa loja, numa associação, como o profeta diz, uma sociedade, e pensando que estava bem. E o profeta compara essas denominações como lojas, como associação. É uma associação de pessoas. E eles vão ali e cauterizam a consciência. O diabo usa isso para cauterizar. Mas mesmo ali, se houver alguém que se olhar para Cristo, será salvo. Nós sabemos disso. Mas o sistema, o objetivo do sistema é cauterizar. Está tudo bem, vivendo do jeito que quer, os homens vivendo do jeito que querem, e confiando em algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A única vestimenta é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração, depois eu tenho umas notas. Querido Deus, eterno e soberano Pai, que o Senhor mantenha os nossos olhos abertos, Pai, para o momento em que estamos vivendo e que há um caminho, um alto caminho, e se chama o Senhor Jesus Cristo. Como diz a Tua palavra, Cristo em vós, esperança de glória. Se Cristo está em mim, os meus frutos darão testemunho que Cristo está em mim, Cristo está no meu irmão. Deus, nós desejamos, Pai, um reavivamento em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, que possamos aproveitar esse momento. Porque como o irmão Lindomar falava no momento dos cânticos, que alegria será ali, que dia será. Eu estava pensando, se nós chegasse ali com essa condição humana, o nosso coração não daria conta de tanta alegria. Pai, quão glorioso será. Por isso as Escrituras diz, Paulo diz, aquilo que o olho não viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós. Nessa condição caída, quando nós entramos na Tua presença, como é gostoso, como é gratificante, Pai. Agora imagina quando nós olhar, ó Deus, a porta fechada atrás de nós e saber, ó Deus, que agora não teremos mais nenhuma adversidade, mas somente a paz, a alegria, Senhor, o bem-estar. Ó Deus, e então poderemos pela eternidade afora, ó Deus, continuar conhecendo a Ti, conhecendo Tua criação, Pai. Ó Deus, aonde não haverá nada de rancor, nada de dificuldade,
mas somente o amor nos envolverá, Pai. O amor nos envolverá em relação aos nossos irmãos, ó Deus, em relação a Ti mesmo, Pai, aquele amor divino, não o amor filho, não o amor humano, mas o amor ágape, o amor de Deus. Pai, desperta-nos, que cada dia mais possamos nos afundar, ó Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo, que todo carrapicho caia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja com cada um de teus filhos, que a bênção do Senhor repouse na vida de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pode sentar um pouquinho.